Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Lembro que você pode nos acompanhar pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Segue aí o nosso telefone, nosso e-mail para contatos, críticas, sugestões sobre a programação aqui da TV. Mais uma vez, eu converso com o professor José Carlos de Assis, coordenador do movimento Aliança pelo Brasil, que vem aqui atualizar as ações desse movimento em defesa do Brasil e da cidadania. Professor, o que vocês trataram na recente reunião de vocês e qual a avaliação aí que vocês estão atualizando do quadro político? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, há uma preliminar nisso tudo, que é o fato que a gente elegeu como objetivo central do nosso movimento a promoção do pleno emprego no Brasil. As pessoas, às vezes, acham que isso é uma utopia. E é, em parte, uma utopia. Mas é uma utopia realizada, ou realizável no Brasil. Essa utopia aconteceu na Europa, no pós-guerra. Praticamente todos os países da Europa Ocidental eram países em situação de pleno emprego e respondia a uma necessidade profunda das democracias. Porque a democracia moderna, ela nasceu na Revolução Francesa, na Revolução Americana, ela apoiada principalmente na defesa do direito à propriedade privada. Se vocês virem lá as convenções da Revolução Francesa, a Constituição Americana, isso é uma base fundamental dessas constituições. E aí alguém, um filósofo alemão, Fichte, no começo do século XIX, chegou a dizer, mas vem cá, vocês estão fazendo a defesa da propriedade privada de uma forma fundamental. Vocês apoiam a democracia nisso. E quem não tem propriedade privada? O que vocês fazem? Ao longo de praticamente todo o século XIX, você teve convulsões sociais na Europa e algumas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos menos, porque era um país que tinha uma ascensão social muito rápida pela absorção de imigrantes. Mas na Europa você teve grandes convulsões, quer dizer, foi chamada a Era das Revoluções. E a base disso, quer dizer, era o desemprego. Era a situação de desemprego de milhares, milhões de cidadãos e de habitantes. Na segunda metade do século XX, é que você teve uma situação de pleno emprego em países do primeiro mundo, né? Nós, no nosso caso, nós até tivemos uma situação de quase pleno emprego no primeiro governo Lula, mas se perdeu, quer dizer, hoje você tem uma taxa de desemprego de 13%, que não é só isso, na verdade, o subemprego pega mais 13%, mais 14%, quer dizer, você tem praticamente um terço da população economicamente ativa brasileira desempregada ou subempregada. E se você pegar os trabalhadores em situação precária, criados pelas reformas trabalhistas do Temer, você tem mais 40%. Então, mais de 2/3 da população brasileira está em situação precária no que diz respeito ao emprego. E a pergunta que se faz é o seguinte, tudo bem, nós vamos apoiar vocês na democracia, a democracia é muito importante, mas e daí? O que a gente tem? Qual é né? Vocês vão nos legar, porque não vai ser o setor privado que vai resolver o problema do emprego. O emprego é uma responsabilidade do setor público enquanto política, quer dizer, você tem que ter uma política de pleno emprego. Isso que é a coisa fundamental. Agora, professor, tecnicamente, o pleno emprego não quer dizer que não haja ninguém desempregado. É claro, não. Então, não. Dá uma explicação, porque eu me lembro de alguns artigos escritos pelo senhor, de que em torno de 5%, né, me parece, em torno de 4% ou 5%, é considerado a margem de troca de emprego, de reestruturação e tal. Na verdade, na Europa... Explica isso para a gente. Na Europa, você teve situações de desemprego em 1%. 1% só da população ativa desempregada. Aqui no Brasil, você podia considerar pleno emprego com 3%, no máximo 4%. Né? E o que é pleno emprego? Qual é a definição técnica disso? É uma situação na qual todos aqueles que são aptos e dispostos a trabalhar encontram ocupação remunerada no mercado de trabalho.
Isso que é o cara empregado. E isso que é a situação de pleno emprego. Então, esse programa que... porque o senhor disse que tinham 2 assuntos aí que a gente ia debater, em particular. Essa questão do pleno emprego, nós já tratamos em outros programas e tal. Acredito que você esteja querendo tratar principalmente de um outro programa, que é o programa Cidade Cidadã. Tá. O que representa, dá uma caracterização do que seria o programa Cidade Cidadã? O programa Cidade Cidadã, eu, na verdade, praticamente copiei da Índia, um fantástico programa indiano, que vem lá de 96, 95. Eu fui 2 vezes à Índia para fazer uma análise do programa lá. É um programa... nós fomos pioneiros em programas desse tipo, com as famosas frentes de trabalho no Nordeste. Você deve se lembrar disso, tá certo? Só que é uma frente urbana e é mais... quer dizer, tem uma articulação maior, quer dizer, a ideia é mais abrangente. Quer dizer, a ideia é o seguinte: todo desempregado nas periferias brasileiras, seja de metrópoles, seja de cidades médias, todos os desempregados passam a ter um emprego garantido, né, ganhando uma bolsa, não propriamente um salário mínimo, mas uma bolsa próxima do salário mínimo. Porque se você fizer uma bolsa do tamanho do salário mínimo, você não estimula o cara a sair dessa situação quando ela se tornar possível, né? Mas a ideia é o seguinte: quem está desempregado hoje é porque está numa situação precária e não consegue emprego. Essa que é a verdade. Então, o Estado dá um emprego garantido para ele por um determinado período. Isso é uma coisa a ser discutida, porque, na verdade, é uma Bolsa Família que tem saída. Essa que é a ideia, né? Você vai ter, né, emprego garantido. Essa mão de obra assim reunida vai ser aplicada na reestruturação e urbanização das próprias favelas. Então, ele vai ter condições, né, de poder Ele é trabalhar. social e vai ter um objetivo social também. É um objetivo social. Ele nesse sentido, ele é todo fechado. Quer dizer, o que é aberto nele? É que as pessoas começam a ganhar dinheiro, porque estão empregadas, né, pelo Estado, e esse dinheiro vai fazer circular nas favelas e fora das favelas, né? Isso é visto como uma forma direta de políticas de pleno emprego, porque a política de pleno emprego tradicional, quer dizer, a grande política de pleno emprego do século XX foi o New Deal nos Estados Unidos, né, com o Roosevelt, né? Aquilo ali, como é que surgia o emprego? Surgia do investimento em infraestrutura, basicamente nisso. Nós estamos querendo fazer uma coisa que é injeção na veia. Diretamente pelo Estado sai o emprego. Vai ter também emprego que resulte de investimentos em infraestrutura. Mas não é só isso, quer dizer, é para você começar o programa hoje e daqui a 3 meses já ter resultado no emprego. Porque o objetivo seria colocar a economia para funcionar. Exatamente. E para colocar a economia para funcionar, o senhor já ensinou aqui em vários debates que um empresário que não tem uma perspectiva imediata de venda, etc., tal, ele não vai investir no aumento da sua produção. É claro que não. E que o Estado é que poderia fazer esse movimento, porque não é só um interesse social, que é importante socialmente as pessoas terem um emprego, como você já explicou também. Se quem tem propriedade tem a propriedade, quem não tem que ter pelo menos um emprego. Mas é também uma questão econômica, né? Quer dizer, o pleno emprego é no sentido de fazer a máquina funcionar. Explica um pouco mais isso. Não é isso, quer dizer, você tem... Como é que você puxa a demanda da economia? Porque toda a mágica é o seguinte: se você está em recessão ou em depressão, como nós estamos, em depressão, com uma queda acumulada de mais de 8% do PIB nos últimos 3 anos, se você está na situação, a única solução para que você saia de uma situação de depressão é pelo aumento da demanda, o consumo. Tem que aumentar o consumo privado e público. O que está acontecendo? Você tem 4 fatores que, né, contribuem para aumentar o consumo da economia. Você tem o investimento privado, você tem o consumo propriamente dito das famílias, você tem o gasto do governo e você tem um superávit de exportação.
esse aí eu nem vou falar nisso, porque é uma coisa não é relevante para nós aqui, porque a parte da exportação que a gente tem é a exportação do agronegócio, que é altamente concentrador de renda e tem um efeito muito pequeno na propulsão da economia e da demanda, né? Se você não tem demanda, quer dizer, o único desses fatores que você pode ativar, né, sem problema é o gasto público, porque esse está no controle do governo. O governo pode fazer o gasto público. O governo não pode fazer o investimento direto do setor privado em consumo. Não tem como, né? O investimento produtivo, né, do setor privado para bens de consumo não tem muito sentido, porque o setor privado só investe, como você acabou de dizer, se tiver demanda. Se você não tem demanda, como é que você vai, por que você vai estimular o cara a investir, né? Então, a demanda que você tem que estimular, né, o consumo que você tem que estimular, é o consumo das famílias, via gasto público direto, né? Isso é assim que aconteceu nos anos 30 nos Estados Unidos, é assim que aconteceu nos anos 30 na Alemanha. Muita gente às vezes não sabe, mas a política do Hitler, que era a política feita pelo Schacht, que era um gênio em economia considerado, né, foi uma política extremamente exitosa do ponto de vista econômico. Foi tão exitosa que ele achou que era o mais rico do mundo e podia fazer uma guerra para o resto do mundo, né? Mas podia ter sido feita uma coisa de paz. Do ponto de vista técnico, foi uma tremenda política de pleno emprego na Alemanha, né? E aqueles que assumiram o poder antes da subida do Hitler é que fez uma política que destruiu a economia e permitiu a ascensão do nazismo. Exatamente. Que pegou o poder e foi... Não, você tem uma ideia, quer dizer, quem foi é o Chanceler Brüning, né, que era visto na Europa como uma figura fantástica, austero, não sei o quê, papapá, pegou a economia, ele era chanceler, pegou a economia em 1930, né, tinha 12 deputados nazistas no parlamento, 12. Ele fez a primeira medida dele, cortar pela metade os gastos públicos. Quer dizer, o contrário de uma política contra a recessão. Cortou pela metade. Um ano depois, tinha 107 deputados nazistas no parlamento. Aí ele cortou mais uma vez, mais metade. Aí deu o poder ao rei. Resumindo, assim... Um ano depois, já tinha 230 deputados nazistas no parlamento e acabou a história. Agora, professor, o senhor fala no Pleno Emprego já há alguns anos, que eu conheço, né? É verdade. Inclusive, o senhor tinha o Instituto Desemprego Zero, depois, quer dizer, você dirigiu o Instituto Desemprego Zero, depois virou Intersul, e tinha um site. Essa proposta sua está bem, você tem uma expertise nesse debate, etc. Tal. Mas você enfrenta uma resistência porque ela, como ataca a base, né, do desenvolvimento e da necessidade de criar políticas públicas amplas, como o senhor está sugerindo. Como é que o senhor vai conseguir convencer o Paulo Guedes, certo, a fazer um programa de pleno emprego? Não, esse eu não vou tentar convencer, não. Eu vou deixar que os generais o convençam. Porque essa é a contradição desse governo que vai entrar aí. É um governo que não tem planejamento, não tem plano, não tem estratégia, não tem equipe. Mas tem Paulo Guedes querendo vender tudo. Está inventando. Você imagina a seguinte situação. Um daqueles 4 generais lá, que está tratando de infraestrutura, vai fazer um plano, que ele não está lá como um boneco para não fazer nada. Ele quer fazer, ele quer governar, ele quer fazer investimento, ele quer fazer uma série de coisas. Aí chega lá e chama o Paulo Guedes, ou vai o Paulo Guedes, o Bolsonaro vai dizer, não, procura o Paulo Guedes para ver como é que financia isso. Aí o Paulo Guedes diz para ele, não pode, não tem dinheiro. Você acha o que vai acontecer? Quem vai ser o general de 4 estrelas que vai perder a parada? Ou vai ser o Paulo Guedes que vai perder a parada? Eu estou reativando essa ideia da questão do pleno emprego em função de... É uma coisa... Você né, a entrevistada anterior aqui, a Cassandra, né, que conhece marxismo, aparentemente, porque ele estudou em Cuba. Quer dizer, a hora do avanço histórico é a hora da contradição. Se você não tiver contradição, a história não avança. O governo brasileiro mais sem contradição que teve, que eu conheço, eu estou com 70 anos,
foi o governo Temer. Não tinha contradição nenhuma. O que aconteceu? As pessoas se opunham a isso, perderam todas. Foram esmagados. Eu sou assessor de um parlamentar, do senador Roberto Aquino. Nós não ganhamos uma. Fomos derrotados. Eles fizeram o que quiseram fazer, fizeram tudo. Por quê? Porque não tinha contradição. Qual é a linha de alinhamento deles? Qual é que é? Ganhar dinheiro, né? Esconder da polícia, porque muitos deles estavam lá escondendo da polícia, e se aproveitando do poder. Quer dizer, depois do impeachment, quando se constituiu esse simulacro de governo Temer, quer dizer, a coisa principal era se apossar de postos de mando no Estado para ganhar dinheiro. Esse é que era o grande propósito. E o senhor analisa que não houve a contradição que impulsiona o desenvolvimento. Exatamente, exatamente. E o senhor acha que no governo do Jair Bolsonaro, ele em si ele é calcado numa contradição. Toda uma contradição. Que, por um lado, atenderia aos rentistas, né, aos bancos e aos neoliberais, e, por outro lado, é assentado em vários segmentos que tem uma visão de fazer coisas, de desenvolver e tal. Seria isso? Moisés, nem dizer que tem uma linha liberal você pode ter, neoliberal. Não, mas do Paulo Guedes, sim. Não, o Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes, uma coisa é o Paulo Guedes hoje, um boneco externo ao governo, dando palpite, falando coisas, sendo desmentido pelo próprio Bolsonaro. Essa é uma coisa. Outra coisa é ele tomando decisões. Você sabe que eu estava escrevendo às vezes 2 artigos por dia nos sites aí nossos aí mais interessantes. No dia seguinte à eleição, eu parei de escrever e até hoje não escrevi. Aliás, escrevi um artigo sobre sem grande intenção política. Parei. Por quê? Porque eu não vou escrever o artigo, por exemplo, na questão econômica ou na questão política, quando o cara fala uma coisa de manhã, outra ao meio-dia e outra à noite. Como é que eu vou abordar? O que eu falo? Você vai esperar atos concretos para poder analisar. Que, aliás, não é só uma posição só minha, não. O meu chefe, o Roberto Aquino, o senador Roberto Aquino, nós temos discutido sobre isso, quer dizer, não vamos nos antecipar. Eu estou aberto a uma antecipação, inclusive, para ver se quase no campo da informação, com o quadro que está aí, com os generais. Por quê? Não é porque eu tem nada a ver com militarismo, não é nada disso, é porque os caras, você não pode conceber que um general de 4 estrelas, que está na reserva há pouco tempo, vá para a oposição no governo para ser um boneco, para não fazer nada, porque ele não fará nada enquanto Paulo Guedes estiver no governo. Então o senhor está acreditando, e é bom que acredite em coisas positivas, claro, porque o quadro é tão negativo, o senhor está acreditando que esse conflito de fazer, desenvolver, aplicar políticas públicas que façam o Brasil ir para frente, etc., vai se conflitar com o interesse de quem não pensa quer assim. Quer segurar, vender e tal, porque as contradições já ficaram claras, né? Que várias vezes ele apresentou uma posição, recuou, etc. Então, a sua política então vamos apresentar as propostas que possam impulsionar. Exatamente. No caso, Cidade Cidadã, pleno emprego, etc. Pleno emprego e a Cidade Cidadã estão de tocaia, tá certo? Na primeira oportunidade, nós oferecemos, nós não queremos ir para o governo, não somos adesistas, não tem coisa nenhuma, tem projetos. Nós temos 2 grandes projetos, um projeto de política de pleno emprego direto e um projeto de Cidade Cidadã. Agora, o Cidade Cidadã pode ser aplicado em qualquer lugar do país? Não, eu acho que o programa é para as áreas deterioradas, né? As áreas de favela, nem toda favela é deteriorada, mas você não tem arruamento, você não tem uma série de coisas que... Né, e sobretudo, a questão do saneamento. Você está dizendo de fazer infraestrutura, né? Infraestrutura social. Ruas, porque, por exemplo, recolhimento de lixo, etc. Tal, são coisas que não... Existe uma aprovação lá do resíduo sólido que não é aplicado em canto nenhum, né? Então precisa de ser aplicado.
e a questão do atendimento das creches, né, para as famílias, né, principalmente para as mães, chefes de família, fazer equipamentos sociais que possa atender a população e, ao mesmo tempo, empregar uma mão de obra num período provisório, porque o senhor está propondo que todos os desempregados de determinada área sejam contratados pelo governo, tenham trabalho concreto, não é uma coisa só de receber o dinheiro, mas vão trabalhar, e na medida que a economia comece a pegar no breu, a se desenvolver, esses trabalhadores irão ser chamados para a iniciativa privada com salários melhores. Exatamente. A outra coisa é o seguinte, porque uma coisa que provavelmente você vai questionar mais adiante, se nós tivermos tempo, é a questão do financiamento disso. Que evidentemente que o projeto é o projeto mais caro que o Brasil teve até hoje. Então, tá, fala em números. Então, vou dizer, mais ou menos uns 300 bilhões de reais. Tá 300 certo? Bilhões? Em 3 anos. Aí, 100 seguinte, bilhões por ano. Aí qual é a nossa proposta? A nossa proposta é a seguinte, nós já tivemos aqui, já conversamos sobre isso, eu sustento que a dívida dos estados junto ao governo federal é nula. Eu não digo que ela é anulável, porque poderia ser anulável também, porque é uma dívida que começou com 107 bilhões de reais, foi para foram pagos 277 bilhões e restam a pagar 493 bilhões. Do ponto de vista ético, é nulo. É anulável. Do ponto de vista constitucional e federativo, eu acho que ela é nula, porque ela foi paga pelo governo federal com títulos públicos e repassado aos estados. Mas os estados e o governo federal têm a mesma base de cidadania e de tributação. Ele não pode usar o tributo aqui, que é captado de toda a sociedade, para que toda a sociedade o pague. Não tem sentido. Não tem sentido. Né? Então, nossa tese é a seguinte, essa dívida tem que ser reconhecida como nula, que é diferente de ser anulada. Você poderia dizer assim, não, vamos anulá-la, porque é impagável. Tudo bem, isso é uma coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, ela tem que ser reconhecida como nula na origem, porque isso dá margem a você restituir o que foi pago devidamente, que são os 300 bi do programa. Para aplicar num programa para desenvolver todos os municípios. No município do Brasil inteiro. Então, essa que é a mágica, tá certo? A narrativa está bem fechada, né? Para poder responder aos críticos. O que você, de novo, pode vir perguntar é o seguinte, mas como é que o governo vai pagar? Está em déficit, está não sei o quê, São duas respostas. A primeira é a seguinte, um país em recessão profunda tem uma tremenda folga para o gasto público deficitário. Ele pode ter déficit, sim. Quem não quer déficit público é o sistema bancário, porque se você tem um alto déficit público, você tem que forçar a queda da taxa de juros e aí os bancos reclamam, né? Perdem. Eles querem taxa de juros na lua. Aliás, acabou de sair nessa semana uma cartilha do banco, da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, que é um assinte ao povo brasileiro. Como baixar as taxas de juros. Eu li rapidamente, porque nós vamos fazer um trabalho específico sobre isso, mas é indescritível. Os bancos, na verdade, acusam, responsabilizam pela taxa de juros elevada o cliente. Uma coisa fantástica. Mas isso, bom, o fato é o seguinte, o governo pode gastar mais do que arrecada, assim. Tem aquela história de que o governo deve ser igual uma dona de casa, como é que chama? Prudente. Não pode gastar mais do que ganha. Isso é uma besteira. Donas de casa prudentes, na verdade, compram a crédito. Por que o governo também não pode gastar a crédito, fazendo dívida pública? Porque a dívida pública é muito alta. Mentira! Fizeram uma dívida pública imensa no Brasil, sem nenhuma necessidade. Mas ela ainda, em comparação internacional, não é muito alta. E dá para você perfeitamente ampliar os gastos públicos sem problema nenhum, para cobrir. Quer dizer, a proposta que a gente faz é a seguinte, metade dos 300 bilhões para o projeto Cidade Cidadã diretamente e a outra metade para recuperar as áreas de saúde,
educação e segurança dos estados. Isso. Tá certo. Professor, eu vou dar mais um minuto só para você convocar aí os seus possíveis aliados a estarem na Aliança pelo Brasil para fortalecer, em particular, esses dois projetos. Mas você só vai ter um minuto aí. Tá bom, mas eu quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Você já é um comentarista e um entrevistado permanente aqui nosso, o que muito nos agrada. E, portanto, um minuto para você dizer assim, fala para os seus aliados aí, quem pode ser chamado a participar dessa frente e tem interesse nessa política? Eu estou discutindo com o pessoal das favelas, para eles são os principais interessados nisso. Eu cheguei à seguinte conclusão, Moisés, não dá para fazer programa de gabinete, igual você estava se lembrando aí do Desemprego Zero. Desemprego Zero não tinha nenhuma vinculação social. Mesmo assim, eu acabei com o Desemprego Zero, porque o desemprego tinha acabado. O alto desemprego tinha acabado no governo Lula. Não tinha nem muito sentido fazer. Mas agora é o seguinte, nós discutimos lá na Aliança pelo Brasil o seguinte, vamos chamar os interessados. Quem são os interessados? Os trabalhadores e o pessoal das favelas. Para a gente discutir com eles, nós vamos fazer uma programação, vamos fazer cartilha, vamos fazer... E o objetivo é o seguinte, 500 mil pessoas na rua no momento decisivo para a gente implementar o programa. Isso. Agora o site continua aquele? Continua. Frente pela Soberania? .com.br. Então, você pode ter mais detalhes e conhecimento sobre essas propostas do professor José Carlos de Assis, da Aliança pelo Brasil, no Frente pela Soberania, escreve direito aí na tela, frentepelasoberania.com.br. Quero agradecer aí o professor, que já é um colaborador e filiado aqui à TV Comunitária, está sempre aqui, pela possibilidade de a gente atualizar esse debate, em particular sobre a Frente pela Soberania, que está aplicando a política da Aliança pelo Brasil no tocante ao projeto Cidade Cidadã e ao pleno emprego. Eu queria agradecer a sua audiência e o seu apoio aí, nos assistindo nesse programa do Núcleo de Política e Cidadania. Lembrar você que você pode, mesmo não estando na sua casa, poder assistir toda a programação ao vivo e a cores no www.tvcomunitaria.rio. E o nosso telefone e o e-mail está aí para você fazer a sua sugestão, a crítica. Se quiser participar aí dos programas do professor, escreva lá para a gente que a gente vai mandar para ele. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro.